Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere, por todas as suas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Você que deseja assistir a TV Vincere, você pode assistir pelo streaming, você pode acessar o site da TV Vincere, tvvincere.com, ou você pode no Instagram, @tvvincere. Na bio tem o acesso do streaming e uma hora que você salva na sua Smart TV já fica salvo. Então, você não pode deixar de assistir a TV Vincere. E hoje nós temos a satisfação de receber um empresário. Ele é gestor de empresas, ele é empresário, ele é importador, ele atua também na área de imóveis rurais, fazendo gestão, fazendo compras, investindo, vendendo, fazendo negócios, empreendendo. Esse nosso país é maravilhoso, é um país de empreendedores que diante de qualquer adversidade eles sempre encontram uma solução. E é isso que nós fazemos através do Equilíbrio Nacional da TV Vincere, levar a você informações úteis. Eu estou falando do Fábio, meu amigo Fábio, tudo bem? Tudo bem, como vai, André? É um prazer estar aqui com você na TV Vincere. É uma satisfação tê-lo aqui, como já fiz na apresentação. Fala um pouquinho para nós do Fábio. Sei que o Fábio é pai também, tem 3 filhos. Isso. E hoje empreende, faz negócios e coisa boa, né? O Fábio tem uma história, né? Tem. A família nossa é de origem goiana. Meu pai veio para cá, foi pioneiro, né, em Brasília. A gente já está estabelecido aqui. Eu só nasci em Goiânia praticamente e estou em Brasília há 50 anos. Né? Eu tenho 52 anos, sou casado com a Deluana, advogada, tenho 3 filhos, todos adultos. Cada um já está com a sua carreira solo. Né? Maravilha. A gente pensa que cria filho para a gente, mas nada a gente cria filho para o mundo, na verdade. E às vezes a gente pensa que empreende para que eles deem continuidade, às vezes também não acontece, não né? Não acontece, isso acaba desestimulando. Eu acho que todos os pais, quando acontece isso na família, fica um pouco desestimulado, né? Porque a grande alegria seria que se tivesse pelo menos, que tivesse o amor por aquilo que o pai e a mãe fizeram durante a vida, né? Uma coisa que me deixa feliz escutar de ti, que são valores nossos também. Eu também sou casado há 30 anos, mais de 30 e pouquinho. E a família. Qual o significado da família para você, Fábio? Porque hoje em dia os valores estão meio controversos e nós que temos, graças a Deus, uma família estruturada, nós temos que dizer que isso é bom, né? Isso é maravilhoso, né? É verdade. A gente vê que a família está sendo muito bombardeada, né? A família tradicional, né? Aquela do pai, da mãe, com os valores do pai, com os valores da mãe. Essa família está sendo realmente tirada de foco. E a gente acredita muito na família tradicional, né? E é uma alegria, porque a família ela tá abaixo só de Deus. Então, alguns governos no mundo, eles não querem que a família tenha força, porque a base de tudo é a família. Eles querem fortalecer em cima do enfraquecimento da família. Eu diria que a família só ratificando, reiterando e reforçando tudo que o Fábio já falou, porque de fato a família é o nosso porto seguro, né, Fábio? Todos nós empresários estamos sujeitos a passar qualquer tipo de adversidade, seja na parte empresarial, seja na vida pessoal, uma saúde, uma enfermidade, qualquer adversidade. E nessa hora é que a gente vê o quanto a família
é importante. Família é o pilar, né? Você sabe que o nosso programa, esse programa de entrevistas, ele foi bem pensado, o nome. Deus foi tão bom que esse nome estava livre para a gente trabalhar. Equilíbrio Nacional. Porque aqui nós promovemos o equilíbrio, um debate equilibrado, essa conversa gostosa da gente conversar e busca trazer essa experiência que o Grupo Vincere tem de 30 anos e trazer empresários nessa mesma linha. Empresários, profissionais liberais, pessoas que possam, que já tenham vivido algo, como nós já vivemos, nós somos praticamente da mesma idade, então, e levar para essa juventude, que seriam nossos filhos, levar esperança. Daqui a pouco tem neto, eu tenho uma filha casada também, então isso é salutar. Mas fala de onde nasceu a tua veia empreendedora um pouquinho. Eu sei que o seu pai tem uma história de vida, mas nós já conversamos bastante sobre ele, e no segundo bloco, ou no final desse, nós vamos entrar na temática de um empreendimento seu, que você pode falar dos demais, mas porque ele foi um desbravador nesse empreendimento à época, né? Mas esse espírito que você tem, ele certamente vem dele. Eu estou afirmando, mas... empreendedor, né? Meu pai realmente era um empreendedor nato, foi um grande homem, atuou muito bem na área política e empresarial. Infelizmente, a gente perdeu ele há 10 anos atrás e vem aí tocando os empreendimentos, né? Meu irmão também vem atuando também nas áreas que a gente já vem mexendo. Então, aquela questão da família, na nossa família, a gente conseguiu prosseguir. Seu pai são quantos filhos? São quantos irmãos ou irmãs? Somos 3. 3. 2 homens e uma mulher, né? Maravilha. Eu sou o mais velho, né? Depois tem a minha irmã, 2 anos de diferença. Ela optou em morar nos Estados Unidos e está vivendo por lá. Meu irmão tem uma diferença já de grande, tem 15 anos de diferença com relação a mim, ele não é da mesma mãe. Minha mãe faleceu, era ainda muito jovem, né? Sim. E, por incrível que pareça, eu vivi com meu pai na área de pecuária, criamos gado, cavalo, carneiro. Eu ainda crio, mas não é uma quantidade, né? Mas a gente era assim, um grande produtor de gado de corte na época do meu pai. E eu vivia isso, né? Tudo, né? E hoje, como é que o tempo muda as coisas, né? Hoje o meu irmão mais novo, que realmente empreende nessa área de pecuária, né? E eu estou tocando a área de turismo, né? Na fazenda, que era a grande paixão do meu pai. Você sabe que são 2 áreas extraordinárias, né, para a economia do nosso país. O turismo, lógico, você sabe, você é empreendedor do turismo, e o agronegócio, no caso que está dentro da sua família, está no sangue, a pecuária. Eu sou admirador dos 2, como as coisas têm evoluído. No agronegócio nem se fala, né? Você lembra quando era uma cabeça por hectare para poder... Hoje você consegue, né, confinar gado, hoje você consegue ter... O Brasil hoje é o 2º produtor mundial de alimentos, só perto dos Estados Unidos. Isso... Eu lembro quando meu pai foi lá para Padre Bernardo. Padre Bernardo é um município aqui do entorno de Brasília. Padre Bernardo está a quantos quilômetros, só para deixar para nosso telespectador? A cidade está a 115, 120 quilômetros de Brasília, né? É porque nós vamos já entrar numa pauta do empreendimento que tem lá, para você ver como é pertinho. É 1 horinha, 1h30, você está lá no paraíso. Nós vamos já falar sobre isso. Você não pode perder. Aí eu lembro quando meu pai chegou lá, ele falava para mim que pagava no alqueire o valor de uma vaca. Então essa é uma referência que eu tenho. Então uma vaca hoje é uma faixa de R$4.000.
E hoje estão falando em alqueire na região, planta soja, na faixa de 200, 300 mil reais. Então houve realmente uma valorização real muito grande, né, naquela época para cá. A gente demorava aí 4 horas para chegar na fazenda, né? Pegava uma estradinha, a estrada do Caju, muita estrada de terra. Eu lembro como era uma luta. E meu pai fala para mim no começo, quando ele chegou lá 50 anos atrás, os amigos dele falando que meu pai era burro, né? Imbecil, de estar investindo tão longe, investindo tão longe, terra no cerrado, que não produzia nada. Porque naquela época eu falava que o cerrado não produzia nada, para que meu pai estava investindo em terra. Você sabe que a pesquisa diz que os homens bem-sucedidos e visionários eles correspondem somente a 5% da população. Por isso que todos os homens bem-sucedidos, ou que alcançam sucesso, e aí eu falo sucesso não só financeiro, sucesso pleno, de família, tranquilidade, como nós estávamos falando, todos eles são chamados de loucos. Porque é como você está numa pista, na contramão, 5 carros indo, tu e mais 4, e tem 95 vindo de frente para ti. Essa é a estatística, então, mundial. Então, somente 5% da população consegue ter essa visão e alcançar. Então, esses 95, eles naturalmente acham que esses 5 são loucos. Isso é uma estatística, isso é mundial. Isso é uma estatística, isso Eu até brinco, digo, tomara que me chamem de louco. Eu até brinco. É sinal que eu estou no caminho certo. Na verdade, tem muito mais gente para tirar. Na verdade, colocar mais gente para tirar essa tablete, essa é a questão. O mundo está ficando. Essa é a questão. O mundo está ficando muito egoísta, né? Você entra aí, se acorda hoje, vai para trabalhar, você vence um leão a cada dia, né? As pessoas elas estão perdendo o amor entre outras. Isso tá assim, para pessoas como a gente, que valoriza muito essa relação entre pessoas, está muito ruim, né? Isso não favorece a empreender com o coração, de ter que empreender com a razão, a melhor opção. Nem sempre Você falou coisas extraordinárias que são científicas, porque nós estudamos isso, eu particularmente, minha esposa, esse funcionamento da mente humana para o sucesso. E você falou coisas que, por exemplo, não existe sucesso onde há egoísmo. Até porque o sucesso é para todos. É possível ser para todos. É possível ser para todos, desde que cada um faça aquilo que tem que ser feito. Mas uma coisa que eu vou te perguntar, para que você até pode responder olhando para aquela câmera depois, o que te motiva, porque nós temos tantos jovens hoje, que não se motiva a sair da cama pela manhã para fazer algo produtivo, vamos falar assim. Isso é importante, a gente que está nessa idade, o que te motiva a ter essa energia, essa vontade, e como nós já conversamos outras vezes, você tem vários projetos para frente. Quer dizer, é como se você estivesse começando. Você não precisaria mais, talvez. Mas o que te motiva, que é para a gente tentar motivar a nossa juventude a produzir. Não importa se seja empreendedor, se seja fazer aquilo que gosta, né? Eu acho que essa é uma das coisas, um dos pontos, mas o Fábio, o que... Bem, o que me motiva mais na hora que eu acordo é que eu acordo escutando o nome de Deus. Quando eu respiro, quando eu inspiro o oxigênio e solto, eu falo o nome verdadeiro de Deus. Olha só, Yahweh, quando a gente inspira e solta. Então, Deus é o meu maior inspirador. Eu tenho que fazer o melhor para Deus.
A minha vida é inteiramente entregue a Deus. Se eu puder acordar, fazer o melhor trabalho, dentro da minha empresa ou como pessoa, eu vou sentir gratificado por eu estar vivo. Porque a gente só depende de Deus. Esse 1 minuto para frente aqui é Deus que nos tem na mão. E a gente é um exemplo. E o exemplo da gente é um exemplo para os jovens. Eu procuro ser cada dia um exemplo para mim mesmo. E sendo exemplo para mim mesmo, eu consigo pescar pessoas para esse lado do amor. A nossa conversa ela daria uma entrevista de horas, porque nós estamos na mesma, o que nós chamamos cientificamente de frequência e vibração. Deus sempre nos cursos que nós damos, nós tentamos porque nós temos que dividir. O nome de Deus é santo, então nós não podemos misturar a religião com o que nós estamos passando cientificamente. Mas nós somos seres espirituais, não é o contrário. Nós somos seres espirituais numa massa material. Exatamente. E não o contrário. Estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E as pessoas estão dissociando isso. E quando elas dissociam uma coisa da outra, é o que você falou. Quando está associado, nós temos o que Deus diz, o bom ânimo. Quando dissocia, o que a juventude está encontrando é o vazio. Verdade. Porque nós precisamos ser preenchidos espiritualmente para estar bem, para estar motivado. Porque o objetivo empresarial, o fim, ele não é o dinheiro. O dinheiro é extremamente importante, mas ele não é o dinheiro que nos faz levantar, não é isso? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente. Eu fui para Palmas no início da capital. Morei lá uns 3 anos. Tinha fazenda, tinha uma imobiliária lá, uma loja de carro. E essa fazenda era 20 quilômetros da cidade. E eu ia de jipe Lada, aqueles jipe russo, né? Porque era uma aventura para chegar na fazenda. E no retorno da fazenda eu estava com muita coisa na minha cabeça e trabalhar com um corretor não é fácil, com gente não é fácil. E aí eu vi uma casinha de pau a pique, de adobe, coberta de palha, e eu parei nessa casinha. Estava assim, uma pilha de nervo. Agora que eu parei na casinha, eu vi um menino brincando de cueca, a outra menina de calcinha, a mãe na pia com aquelas panelinhas tudo areada, o senhor logo já foi me oferecendo um café, um biscoito frito, e eu fui olhando aquela casinha, aquela família, aquilo me contagiou por completo, parece assim, que tinha passado assim, alguma coisa que tirou aquele peso da minha vida, foi um sopro, né, exatamente. E aquilo me mostrou que aquela família deveria ganhar menos que um salário mínimo, né, de renda familiar, e era uma família alegre e feliz. Eu, às vezes, tinha dinheiro e estava com muito problema e estava fazendo da minha vida uma infelicidade. Então, esse momento, essa passagem, como outras na minha vida, serviram para construir a pessoa que eu sou hoje. Maravilha. Nós vamos ter que chamar um intervalo comercial, mas antes disso eu queria dizer ao nosso telespectador que o segundo bloco nós vamos focar muito no empreendimento que nasceu com o pai do Fábio, um visionário, e que hoje ele está à frente. Então, aguarde, porque você vai se surpreender. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta rapidamente. Nós só vamos faturar, gente, voltando rápido. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília.
Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do Agarrão, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante. Quem eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles: um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com o Fábio. Nós estamos falando de negócios, de empreender, mas falamos de coisas muito mais profundas, que é sobre você, sobre pessoas. É para isso que nós estamos aqui, para poder levar essas mensagens que possam tocar você de alguma maneira. Não é isso, Fábio? Acho que esse é o nosso compromisso. Todos nós temos um propósito, né? E a gente tem que descobrir qual é esse propósito. Essa é a razão principal da vida. Você falou tudo, exatamente. Então você, jovem, não importa o que seja, faça uma reflexão, né, Fábio? Vamos fazer uma reflexão, olha para dentro de si e descubra o que é que te faz feliz na vida. E meta a cara, vá adiante, não é isso? Desde que seja dentro dos princípios. Isso é Tem fundamental. que ver, porque tem que analisar bem essa decisão, porque às vezes a gente se engana. Existem muitos jovens que tomam rápido essa decisão e depois lá na frente ela fala assim: poxa, não era isso que eu queria. Então tem que fazer igual o japonês, pensa um pouco mais e age rápido, né? Então o que eu aconselho o jovem fazer é pensar bastante, ver o que quer fazer e colocar essa vontade, esse querer na presença de Deus, seja ela qual for, sem falar de religião, porque Deus é um só. Sim. Né? A verdade é essa, né? E coloque você sozinho, quando estiver ali na hora de que for dormir ou quando acordar, quando preferir, coloca as suas vontades perante a Deus
que ele é maravilhoso e grandioso, ele vai te mostrar fisicamente, entendeu? O que você deve fazer, que aí é um tiro certo. Quando nós descobrimos, da forma que você está falando, através da direção do Criador, vamos falar assim, Deus, como você disse, não tem erro, é um tiro sem erro, né? Não tem, você não vai se arrepender depois. Só comentar aqui, né, eu fiz, porque nós temos um outro programa que é em Direção ao Sucesso, que nós tratamos dessa questão mas eu acho que é pertinente que quem vai assistir, tem muito jovem empreendedor, e só para uma pesquisa feita pela Universidade de Londres, em Londres, não foi nem a de Cambridge, agora não sei se foi de Yale, não lembro, agora faltou... há 20 anos atrás, porque ela acompanhou durante 20 anos 1.500 jovens. 1.500 jovens que se formaram. E aí, desses 1.500, qual era a missão? Era dizer assim, cada um tinha que decidir qual é o seu propósito agora ao terminar a universidade. É ganhar dinheiro ou fazer o que você ama? 1.255 escolheram que era ganhar dinheiro e 245 somente o que eles amavam. Se passou 20 anos, desses 1.500 tinham 101 pessoas milionárias acima de 10 milhões de dólares e bem-sucedidas e felizes. E dessas 101, só uma era daquele grupo de 1.255 que escolheu ganhar dinheiro como meta principal. Isso é científico, isso foi durante 20 anos acompanhado pela universidade, esses jovens. Isso você vê como é difícil para você, jovem. Pode ser difícil, mas não é impossível. Tudo que você falou, outra palavra, que para mim resume tudo, que é o amor. Deus é amor, Cristo é amor, então assim, tudo que se faz com amor prospera, né? Mas agora eu vou voltar aqui, vamos falar que o Fábio hoje, ele é presidente, ele está à frente do Hotel Fazenda Mestre Darmas, em Padre Bernardo. Pessoal, é um hotel maravilhoso. É um hotel, me fugiu a área, Fábio, construída, mas tu vai ter oportunidade de falar, mas só para eu terminar a minha introdução. Quantos metros quadrados nós temos ali? Quantas piscinas você falou? 14 mil metros construídos, 9 piscinas, sendo 4 aquecidas. Gente, isso é maravilhoso. E para vocês entenderem por que na minha opinião, né, ele vai falar, daqui para frente a conversa vai ser sobre o Hotel Mestre Darmas. Para mim isso se resume ele ser um hotel assim pelo amor que o pai dele construiu à época, como ele falava, que nem tinha asfalto nem nada e foi chamado de louco por investir em terras e em projetos longe, né? Fala para nós um pouquinho do Hotel Mestre Darmas, que hoje você está à frente e graças a Deus tem prosperado bastante. E é isso que nós desejamos para vocês, sempre. Quando a gente chegou lá, meu pai não tinha um pau fincado na fazenda, isso foi há 50 anos atrás. Tinha lá um ranchinho só, o velho Jerônimo, que hoje dá nome à serra que tem no hotel, Serra do Jerônimo. Era um preto velho. Inclusive ele, quando ele saiu da fazenda, entregou, ele foi um dos que vendeu uma gleba de terra para o meu pai, a primeira gleba. Ele falou que a única coisa que tinha que ficar eram 3 pés de jenipapo. Nossa. Lá no lugar que ele plantou. E meu pai manteve esses pés de jenipapo, a gente mantém esses pés de jenipapo lá até hoje. Nossa, né? Eu já não observei, mas a próxima vez que eu vou lá, vou ver se eu vou o outro final de semana logo e vou lá ver se tomar um suco de jenipapo, se for a época. É bom demais, licor de jenipapo, né? É maravilhoso. Então, a gente está operando o hotel há 27 anos. Antes a gente tinha um leilão de gado
e meu pai fez uma estrutura grande lá para receber os seus convidados. Mas com a entrada do plano Collor, do real, tudo virou real, né? E os gastos também viraram real. E a questão sanitária também de fazer leilão de gado em fazenda deu uma complicadinha. E aí meu pai resolveu não fazer mais os leilões na fazenda e vender o gado fora da fazenda. E aí ficou com aquela estrutura grande, já tínhamos 16 suítes lá. E ele decidiu, ele era muito empreendedor, né? Os amigos todos falando que você é doido, Antônio Fábio, de fazer um negócio desse. E ele sempre foi muito doido mesmo, se você for parar para pensar, né? E ele naquele momento de doidura resolveu construir mais, ele era engenheiro civil, ele decidiu construir mais algumas suítes e abriu o Mestre Darmas. Já que estão me chamando de louco, eu vou ser um pouco mais agora. Na verdade, digo no bom sentido, deixa que me chame um pouco mais, mas eu vou deixar algo diferente. Meu pai realmente fez a diferença, ele foi presidente nacional do Sebrae, foi presidente da Federação das Indústrias de Brasília, foi ministro do TST, então realmente ele deixou assim um galardão, uma amizade, um network e mais, né? Um exemplo pra gente, né? Ele era um ser humano especial também, né? Como você, nós já conversamos, ele tratava pessoas como devem ser tratadas, e isso cria diferenciais, né? O que eu fico feliz é que nos últimos 2 anos de vida dele eu estive bem presente, né, com ele. Isso me gratifica bastante, porque eu sempre fui assim, meio que quis fazer minhas coisas separadas do meu pai, né? Por ter perdido minha mãe muito novo, eu herdei a parte da minha mãe, então sempre tive dinheiro e eu fui empreendendo, fazendo, construindo, né, minha vida a parte do meu pai. Nunca deixei de estar participando com ele das coisas da família, porque acabava que a gente era sócio do meu pai. Nós tínhamos uma empresa SA, onde todos nós participávamos como diretores da empresa. Mas eu tinha o meu negócio próprio. Então, nesses últimos 2 anos que eu fiquei com ele, foi maravilhoso, foi assim, gratificante. Eu queria ter ficado mais, queria que ele estivesse aqui conosco. Foi uma perda muito grande, não só para mim, mas para a sociedade brasiliense, né? Para os amigos, né? Para a família. Mas é assim, a vida é assim. A gente hoje está aqui, amanhã a gente não está. Nós temos que aceitar a morte como uma passagem. Isso vem para todo mundo, né? E hoje nós estamos à frente do Mestre Darmas. O Mestre Darmas é um hotel que hoje tem 96 suítes, temos 9, como eu falei, 9 piscinas, 4 aquecidas, salão de jogos, quadra poliesportiva, estábulo para cavalgadas, passeio de charrete, centro de convenções para eventos. Temos 4 salas, 2 para 40, uma para 120 e uma outra grande que dá até para 350 pessoas, com toda a estrutura de secretaria, de apoio de banheiro e tudo mais. Internet com uma boa velocidade, isso é importante, porque todo mundo hoje em dia fica sem água, né? Sem energia, mas não fica sem internet. Né? A gente tem internet no hotel, obviamente a conexão é uma conexão rural, mas é uma conexão boa. Né? A gente tem aí duas internets redundantes e se dá um probleminha numa, outra entra em operação. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo ter uma internet boa no hotel, que isso é fundamental para os dias de hoje, pós-pandemia. Sofremos bastante, o setor de turismo sofreu muito durante a pandemia. Nos 18 meses, nós ficamos obrigatoriamente 10 meses fechados. Isso foi muito duro para o setor da hotelaria, principalmente para o turismo rural, porque a gente teve que mandar pessoas embora e não é fácil recrutar mão de obra para o setor de hotel fazenda. Principalmente o nosso, que está um pouco fora do eixo, né? O eixo de Goiás está lá em Perinópolis, Alto Paraíso, Caldas Novas. Então esses eixos, eu creio que recrutamento de mão de obra é mais fácil. O nosso, como está aí no meio desses 3 ambientes turísticos, a gente fica com mais dificuldade perde às vezes um funcionário na área do lazer. Para a gente repor esse funcionário,
é muito difícil. Acho que precisaria de mais treinamento nessa área, mais escolas voltadas a isso. Chama atenção aí, às vezes, de um Senac, né? Enfim, do Sebrae, né? Que possa realmente dar uma olhada para esse setor, porque a gente precisa, ainda mais agora, depois dessas paralisações, a gente teve que recontratar o pessoal, e a gente sentiu muita dificuldade para isso. Então, você que é jovem e quer empreender, eu acho que essa área do turismo é uma área muito boa, porque a inteligência artificial, a quarta geração industrial, a nanotecnologia, tudo isso que a gente vê vindo, a internet, não vai conseguir superar a necessidade do calor humano que exige no turismo. Então, você que é jovem, eu acho que uma boa opção é você ir para esse lado do turismo, porque a máquina vai demorar para chegar para concorrer na área do turismo. E produção, nós temos quanto tempo? Ok, porque eu quero deixar um tempo tranquilo para ele fazer as considerações finais dele e deixar como as pessoas, mas eu vou provocar, eu nem ia entrar num assunto, que quando a gente vai no exterior, é só mesmo para corroborar com isso que você fala, um guia de turismo, ele é um profissional altamente preparado, e ele é insubstituível, esse que você falou. Verdade. Ele sendo bom, então, na verdade, eu diria que hoje é o conhecimento, em tudo. Você sendo bom, não importa o que você faz, né? Vai ter seu espaço. Mas, voltando ao mestre Dharmas, qual é o teu direcionamento como presidente do hotel para os próximos anos? O que você busca, até para que o nosso telespectador, aquele que vai assistir também, às vezes o que já assiste sempre, eventualmente, alguém que vai ver, algum empreendedor, o que ele pode contar com o mestre Dharmas, além do lazer. Você falou de uma parte corporativa, eu acho que você pode destacar que hoje está bem isso. Nós mesmo, o Grupo Vincere, usamos o Hotel Mestre Dharma para fazer alguns projetos. Então, lá você disse que tem uma estrutura para atender eventos de toda a natureza. Então, queria que você falasse o que pode olhar, e ali você pode ir direcionando até onde você achar que... E apesar de você quiser dizer onde fica, tudo isso vai estar tudo na entrevista, os contatos, vai estar tudo escrito, porque senão o que você falar pode a pessoa, mas o endereço você pode também passar e... Fique à vontade, eu queria que você falasse do hotel. Como eu falei, o hotel tem 27 anos que a gente funciona como Hotel Fazenda. Passamos por esse período como todo mundo passou, e a gente tem que se relocar, se reinventar, né? E nós achamos por bem mudar e fazer um novo Mestre Dharmas onde a gente possa compartilhar mais do que a gente tem com as pessoas. E a gente está com a ideia de investir em 2 segmentos, que é o esportes outdoor e o turismo rural, que a gente já vem com ele desde a origem, né? Esportes outdoor com caminhadas, com bicicleta, cavalo, tudo que é esportes outdoor, né? A gente tem ideia de fazer aí um campo de tiro familiar, como é que é, aquele permitido, que seriam arco e flecha, balestra, chumbinho, paintball, airsoft, né? Tudo com aquela brincadeira onde você pode ir com bebê, periquito, papagaio, enfim, é uma coisa legal, né? E a gente está buscando, a gente tem um passeio lá muito interessante, que é semelhante àquele que faz no Ceará, que você entra no bug e faz com as dunas. A gente no Mestre Dharmas tem um carro preparado, cross, que você entra e faz as trilhas do Mestre Dharmas, passeio no Parque do Cerrado,
que é um parque que a gente tem dentro do Mestre Dharmas. Gente, é bom, é com emoção, vale a pena mesmo. Você pode pedir sem emoção. Com ou sem emoção, você decide. Mas é muito bom, sempre é uma emoção. Então nós estamos lá e achamos que o momento é esse, porque as pessoas ficaram muito presas dentro da sua casa, 2 anos preso, e viram que o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então não adianta, as pessoas querem sair, as pessoas querem viver, as pessoas querem estar mais próximo da natureza, e aí essa é a nossa proposta. A nossa proposta hoje é tirar você de dentro de casa e levar você para a natureza, para dentro do cerrado, para você conhecer o habitat que você mora. Tem meninos, tem criança, tem adolescente que nasceu em Brasília e não conhece a geologia, não conhece o relevo, a fauna, a flora do cerrado. E isso a gente está querendo buscar, isso, tirar o meu menino do videogame e levar as crianças para ter aquela brincadeira do papai e da mamãe no nosso hotel. Bom, fala para nós como, nós vai estar na entrevista, mas fiquem em Padre Bernardo, como chegamos lá. Pois é, o acesso é muito fácil, hoje está totalmente asfaltado, né, para chegar lá. Do plano piloto ali da rodoviária até no hotel são 150 quilômetros, né, asfalto até no quarto. Entendeu? Você pode pegar seu carro, seu Porsche, o seu Gol, qualquer que for o seu carro, todos são bem-vindos no Mestre Dharmas, entendeu? Que você vai chegar tranquilo, não vai ter poeira, entendeu? Era um problema que a gente tinha antigamente, né, na época do meu pai, que pegava 30 quilômetros de terra. Hoje não, hoje você pode... Só para o nosso público ficar esclarecido, nosso telespectador, é possível, é acessível em termos de custos, que nível de faixa etária ali, porque todo mundo é curioso nisso, apesar que cada situação é uma situação, mas em regra geral, você recebe pessoas, como você mesmo falou, de Gol a Ferrari. Nós temos o melhor custo-benefício do mercado, em termos de lazer e de estadia. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma promoção para o próximo final de semana. Pague uma diária, fique 3 dias. Olha só, você chega na sexta-feira às 3 horas da tarde, fica sexta, sábado e sai domingo às 16 horas. Então, quer dizer, realmente nós fizemos uma promoção para atender, como falava meu pai, gregos, troianos e goianos. Quanto é mesmo? R$590. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é diária, é o período, mas isso é uma promoção para esse final de semana. Essa promoção, ela é o valor como se fosse de uma diária para 3. Você vai pagar uma e vai levar 3. 3 dias. 3 dias, ou seja, você entra sexta tarde, check-in por volta de 15 horas. Em termos de diária, você paga uma diária e fica 2 diárias. Né? Em termos de paga uma, fica 2 diárias. Mas só que é a mesma coisa de falar, pague uma diária e fique 3 dias. Porque você entra sexta à tarde e sai domingo meio-dia, isso? Depois das 15, 16 horas. Check-in, check-out em torno de 15 horas. Então, eu vou já fazer minha reserva e pagar para poder não perder, senão vai voltar e eu vou perder meu espaço. É bom. Isso se você corria. Tem que correr, porque essa promoção foi a melhor promoção do ano. Esse valor não é o nosso usual, né? Está muito abaixo do valor, é um custo-benefício maravilhoso, porque o nosso hotel é um hotel bem conceituado, talvez o hotel mais tradicional da região. O Mestre Dharmas tem um conceito bom e a gente vem cada vez mais melhorando o atendimento do nosso hotel. Gente, nós estamos encerrando mais um programa Equilíbrio Nacional. Hoje eu conversei com o empresário Fábio, hoje atualmente presidente do Hotel Fazenda Mestre Dharmas em Padre Bernardo. Você não pode perder, não pode deixar de ir lá fazer uma visita. Não é uma visita não, você vai querer daqui a pouco morar lá. Esse é um outro projeto, nós vamos conversar mais adiante, o Fábio.
Né, Fábio? Com certeza. Mas vá nessa promoção, aproveite, leve sua família, se divirta, se distraia. Você nasceu para ser feliz, nasceu para aproveitar a vida. Então eu agradeço a presença do Fábio. O programa Equilíbrio Nacional encerra essa edição de hoje e já convoco vocês a não perderem o nosso próximo programa.